para que serve a comunicação? Por que os humanos usam a linguagem? Você já parou para pensar ou refletir sobre essas questões? Se sim ou se não, te convido a assistir este vídeo até o final para você entender um pouquinho mais sobre essa relação da linguagem, da cultura, do conhecimento e da formação do ser humano, tá bom? Então, em palavras simples e resumidas, para que serve a comunicação? O ser humano ele tem necessidade de viver em comunidade. Nós somos seres sociais, vivemos na comunicação, na comunidade, na interação com os outros, E por isso, vive em permanente interação com a realidade que os cerca e com as pessoas. Nessa interação, os humanos aprendem e ensinam e assim se desenvolve. Então eu aprendo, eu ensino a partir da linguagem, a partir da comunicação. E é a aprendizagem que me faz desenvolver enquanto ser humano, tá bom? Então, o que seria comunicação, o que seria linguagem, o que seria cultura e qual é a importância deles para o desenvolvimento do ser humano? Por meio da comunicação que os seres humanos trocam informações e adquirem conhecimentos. E o conjunto desses conhecimentos a gente dá o nome de cultura, tá? Então, para tanto os humanos se interagem por meio dos sistemas, Ou seja, sinais e signos, isso significa a linguagem. Então, é a linguagem que nos possibilita a comunicação, que nos possibilita a interação com o outro. E a linguagem não quer dizer só fala, tá? Temos várias formas dos seres humanos falar, tá? Pode ser por meio de uma escrita, Aí a gente tem os livros, jornais, revistas e sites, blog. Nós podemos nos comunicar por meio da fala, que é como eu estou falando aqui, por meio da televisão, das lives, dos vídeos, das videoaulas, entre outras formas de falar, beleza? Temos também a visual, então tem a linguagem aí das fotos, das gravuras, dos desenhos, que está mais relacionada ao visual. Há auditivas, então a buzina, quando você está na rua, alguém buzina, você já fica atento. É uma linguagem, é um sinal, tá? Não só as buzinas, mas também temos as sirenes, entre outras formas auditivas. E a mímica, os gestos, Inclusive a Libras, que é uma comunicação da comunidade surda, é um tipo de linguagem, tá? Então, linguagem não é só fala, ela pode ser expressada, manifestada por várias formas, tá bom? E em língua portuguesa, no conteúdo escolar, a gente tem aí uma classificação da linguagem verbal, não verbal e mista. Você já ouviu falar desses conceitos? Então, neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre cada uma e no final vou trazer aqui algumas questões para a gente exercitar, tá bom? Então, o que seria linguagem verbal? É aquela que se expressa por meio da palavra, escrita ou falada, tá? Ou seja, é a linguagem verbalizada. E aí eu coloquei a frase I love you, ou seja, a escrita, ou a fala, ou seja, tá usando palavras, ela tá sendo verbalizada, então a gente vai chamar ela de linguagem verbal, tá bom? E o que seria linguagem não verbal? Seria ao contrário. Eu não uso mais as palavras, A verbalização. Eu uso aí signos visuais, como a sinalização, os gestos, o desenho, tá? Tudo aquilo que é possível visualizar, tá? E aí eu coloquei uma placa, que diz que não pode andar, e aí uma figura que costuma ser quando as coisas estão certas, Então veja que não está escrito, apenas pelo visual a gente já pode interpretar a sua comunicação, tá bom? E o que seria linguagem mista? Seria então a utilização simultânea tanto da linguagem verbal, que usa palavras, como da linguagem não verbal, que vai usar aí a imagem, ou seja, não a palavra, tá? Então eu coloquei uma menina aí gritando, ha!
né? Então, veja que ela faz o gesto, né, de alegria e tem um balão aí colocando explícito do que ela falou, ha, tá? Então, veja aí a linguagem verbal e a linguagem não verbal simultaneamente, então a gente vai chamar de mista, beleza? Essa ideia de linguagem verbal, não verbal, mista, ela é muito importante para a gente entender que a linguagem não é só por meio de palavras, ela é muito mais do que isso, tá? E a gente ser mais sensível na interpretação do mundo, né, em que a gente vive. Então, gente, para testar o seu conhecimento teórico, eu coloquei aí uma questão do Enem, que tem aí uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal simultaneamente, ou seja, mista, tá? Na linguagem não verbal, né, na linguagem não verbal, a gente tem aí um saco, né, de açúcar, vamos colocar aí uma embalagem de açúcar, e essa embalagem não é uma embalagem comum, ela tem o formato aí de uma barriga, dá para vocês perceberem? E do lado, bem pequenininho, tá assim, mude sua embalagem. Então veja que tem uma embalagem ali no formato de uma barriga grande, né, dando a ideia aí de que você está fora do ideal. E aí tem uma embalagem mais fina e é um convite para você mudar a embalagem. Se a gente faz a análise só da linguagem verbal, escrito açúcar, e mude sua embalagem, a nossa interpretação fica pobre, tá? Mas quando a gente passa a analisar, tem uma sensibilidade para analisar a linguagem não verbal, que é o formato das embalagens, aí a nossa interpretação muda bastante, tá? Então, a questão do Enem de 2011 nos convida exatamente a fazer essa análise, tá? Ele vai colocar o texto é uma propaganda de um adoçante que tem o seguinte mote: mude sua embalagem. A estratégia que o autor utiliza para convencimento do leitor baseia-se no emprego de recursos expressivos, tá? Ou seja, verbal e não verbal, com vista a qual é a intenção dessa propaganda. Ridicularizar a forma física do possível cliente do produto anunciado, aconselhando a buscar a busca de mudanças estéticas. Letra B. Enfatizar a tendência da sociedade contemporânea de buscar hábitos alimentares saudáveis, reforçando tal postura. Letra C. Criticar o consumo excessivo de produtos industrializados por parte da população, propondo a redução desse consumo. Letra D. Associar o vocábulo açúcar à imagem do corpo fora de forma, sugerindo a substituição desse produto pelo adoçante. Ou a letra E. Relacionar a imagem do saco de açúcar a um corpo humano que não desenvolve atividades físicas, incentivando aí a prática esportiva. Então eu te aconselho neste momento a dar pausa no vídeo, a escolher qual dessas letras você marcaria se fosse fazer prova do Enem neste momento, tá bom? E aí, qual é a sua letra? Já fez sua análise? Então, vamos lá de novo. Letra A, não, seria ridicularizar a forma física do possível cliente? Não há uma ridicularização, né, na propaganda, e sim um convite, né, um apelo para você mudar aí o seu comportamento. Enfatizar a tendência da sociedade contemporânea de buscar alimentos saudáveis? Não, a gente não tem uma tendência de buscar alimentos saudáveis, muito pelo contrário, a tendência dos seres humanos, né, na contemporaneidade é buscar alimentos mais industrializados, tá? E a C, criticar o consumo excessivo de produtos industrializados? Não seria isso, porque o foco é o açúcar e não os produtos industrializados de modo geral. Tá? Letra D. Associar o vocábulo açúcar à imagem do corpo fora de forma, sugerindo a substituição desse produto pelo adoçante? E essa seria a resposta correta, tá? Porque realmente o açúcar faz aí a imagem do corpo e ele coloca a sugestão para a gente mudar a nossa forma. Seria a letra D. E o E, então, está descartado a imagem do saco de açúcar a um corpo humano. Não tem nada a ver com atividade física, né? Não incentiva aqui a prática esportiva, e sim
o consumo do adoçante em substituição do açúcar, tá bom? Então, se você marcou aí a letra D, D de dado, você fez aí uma boa escolha, uma boa questão, uma boa interpretação, tá bom? E é só isso, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se tem mais alguma dúvida sobre questões da linguagem, eu peço que você coloque no comentário desse vídeo, tá bom? E não esqueça de se inscrever, de ativar o sino, para você não perder nenhum vídeo que pode aí fazer toda a diferença no seu estudo e na sua aprendizagem. Abraço, até a próxima!